Oi, gente! Vamos lá para mais um dia de estudo da Palavra de Deus, lendo e entendendo a Palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade a mais um dia de meditação na Palavra. Aproveita, tira esse tempo, alguns minutos só, aproveita para fazer o seu devocional, meditar na Palavra de Deus e aprender. Vamos aprender juntos, vamos estudar a Palavra de Deus juntos. Convido você a compartilhar essa live e a ficar até o final. Prometo ser breve e objetiva no estudo nessa tarde, tá bom? Para não tomar muito seu tempo. O estudo passado a gente leu o capítulo de número 1 de João. E hoje nós vamos ler o capítulo de número 3. Mas antes da gente começar a ler, eu quero mostrar para você que nunca abriu uma Bíblia. Esther, eu não sei localizar os textos da Bíblia. Eu não sei por onde começar. Essa Bíblia minha, ela não tem índice. Índice é esses negócios aqui, ó, essas indicações. Tá vendo? Isso daqui são indicações. Esses pretinhos aqui, ó, são indicações de onde estão os livros. Então, para quem nunca abriu uma Bíblia, o mais aconselhável é você procurar a Bíblia que tenha índice. Aí o que você faz? Você vem nas primeiras páginas da sua Bíblia, vai pegar essa primeira página e ela vai estar escrito aqui, ó, o Antigo Testamento, que começa com Gênesis, Êxodo, Levítico e tudo mais. Aí, se você não sabe a ordem dos livros, é só você vir no índice. Eu não sei se vai dar para você ver certinho, porque a câmera de frente, eu não sei se vai dar para você ler. Mas aí na sua primeira página da sua Bíblia, toda a Bíblia tem esse índice, ó. Toda a Bíblia tem essa indicação para quem nunca abriu uma Bíblia. Quer ver, ó? Toda a Bíblia tem. Aí é só você vir aqui e localizar o livro que você quer ler. Localizou, uma dica que eu posso te dar para você achar mais rápido, quando você for comprar uma Bíblia, você vai procurar uma Bíblia que tem esses índices, tá vendo? Esse negocinho preto facilita demais, dá para procurar muito rápido. E aí você vai ver aqui, ó, a abreviação deles, tá vendo? Êxodo tá abreviado. Você sabendo a abreviação deles, você vai olhar nos índices, vai ser bem mais fácil de você procurar e achar rápido. Isso é muito prático. Aí, para quem não tem a Bíblia com índice, que é o meu caso, aí tem que sofrer um pouquinho para achar. Mas é normal, depois você se acostuma com a ordem dos textos. Então, e tem também essas fitinhas aqui, ó, que ajuda bastante como marcador. Quase todas as Bíblias têm. Ela ajuda bastante a marcar. Então, vamos começar o estudo. Hoje você já aprendeu a localizar textos. É muito simples. Se você procurar no índice, procurar uma Bíblia que tenha esses sinalizadores aqui, fica bem mais fácil. Vamos lá, capítulo de número 3 de João. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Grave bem essa palavra aí, nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário vocês nascerem de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas?
Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e você não creu. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu fui para o capítulo de número 3, para a gente ser bem objetivo, porque no capítulo de número 2, acontece o primeiro milagre de Jesus, que é transformar água em vinho, e depois a purificação do templo, que é quando Jesus ele vai no templo e está aquele tanto de gente vendendo coisas no templo, e ele diz... E ele expulsa aquelas pessoas do templo e diz: a minha casa será chamada casa de oração. Então é isso que acontece no capítulo de número 2. Eu vim para o capítulo de número 3 porque temos bastante lição para tirar desse capítulo. O que acontece aqui? Jesus havia sido batizado. E isso a gente pode ver em Mateus 3:13 como referência. Porque aqui no capítulo de número 3, Jesus está falando: é necessário nascer de novo. Aquele que não nascer da água e não nascer do Espírito não poderá ver o reino de Deus. Nascer da água que Jesus está falando aqui é ser batizado. Nós podemos abrir a Bíblia em Mateus 3. Jesus foi batizado por quem? Por João Batista. É outro detalhe. O João a qual nós estamos falando aqui, que viu Jesus e disse: esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, não é o mesmo João que escreveu esse livro. Esse João aqui, você vai ter uma descrição dele em Mateus capítulo 3, versículo de número 11, que é o João Batista, o que nasceu de Isabel, o que se manifestou dentro do ventre quando Maria chegou perto da mãe dele, que era Isabel. Então você vai ter uma descrição mais detalhada de João Batista no capítulo 3 de Mateus. É bom a gente... analisando, sabe, comparando, é bom ler os evangelhos, porque eles se completam. Apesar deles serem semelhantes, são chamados sinópticos, eles se completam. Então tem passagens em Mateus que não tem em Marcos, que não tem em Lucas. Tem coisas que tem em Marcos, que não tem em Mateus e tem em Lucas. Então é bom ler todos para a gente comparar e ter uma noção mais detalhada da história de Jesus. Afinal de contas, eles são biográficos. Então em Mateus, capítulo de número 3, 13, eu quero deixar para sua meditação, você ler depois o capítulo 3 de Mateus, tá? Eu vou ler só o versículo 13 em diante. Diz assim, ó: então Jesus veio ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento, e o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e repousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Então aqui nós vemos Jesus deixando o exemplo para nós de ser batizado. Jesus ele foi batizado para deixar o exemplo, porque afinal de contas Jesus não tinha pecado. E para nós o batismo é para arrependimento dos pecados. Então aí que nós entramos no texto que nós lemos de João capítulo 3, que Jesus diz para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Então o batismo ele representa um novo nascimento. O nascimento é em Cristo, sabe? Você abandona suas velhas práticas, você abandona o pecado, você aceita que Jesus, ele é o Senhor da tua vida, você aceita o sacrifício que ele fez na cruz por você, confessa os seus pecados e se batiza, e aí você nasce de novo. Você tem uma oportunidade de uma nova vida, você tem uma oportunidade de ser chamado filho de Deus. Aí é onde que a palavra de Deus diz assim, que as velhas coisas se passaram e eis que tudo
se fez novo. Isso acontece quando você se batiza. Aí você tem uma oportunidade de seguir a Cristo verdadeiramente, ter comunhão com Ele através da Santa Ceia. Mas mais à frente a gente vai entrar nesses detalhes de Santa Ceia, de oração, de uma vida em comunhão com Deus, uma vida guiada pelo Espírito. A gente vai estudar isso juntos. Eu vou bem devagar para a gente poder entender. Então aqui, no capítulo 3, Jesus ele está ensinando a Nicodemos que é necessário nascer da água e nascer do Espírito. Nascer do Espírito é a pessoa ela receber o Espírito Santo de Deus, é o batismo com o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo ele passa a fazer parte da vida da pessoa. Ele passa a deixar o Espírito Santo transformar a vida dele. Então eu tiro até uma lição do capítulo 2 de João, que é onde Jesus transforma a água em vinho. Quando eu vou ministrar sobre esta palavra, a gente sempre costuma ver que aonde Jesus está, aonde Jesus passa, onde o Espírito Santo está, há transformação. A nossa vida ela passa a ser diferente, porque Jesus ele não chega na nossa vida para continuarmos os mesmos, ele chega para nos transformar para melhor. Ele chega para transformar o nosso caminho, a nossa história, para escrever uma nova história na nossa vida. Então eu tiro essas lições. E Jesus ele foi batizado para deixar o exemplo, tanto que em Atos capítulo 2, versículo 38, nós vemos os discípulos batizando as pessoas para arrependimento dos pecados. Então aí nesse capítulo 3 de João nós vemos Jesus ensinando que nós devemos nascer de novo, nascer da água e nascer do Espírito. Então é isso que nós podemos ver nesses capítulos. E por hoje é só. Eu acho que aí nós temos algumas curiosidades da Bíblia. Para quem não sabe, a Bíblia ela tem 66 livros. É mais fácil assim para a gente saber, para a gente localizar. 39 se encontra no Velho Testamento e 27 se encontra no Novo Testamento. Então aí você que não conheceu a Bíblia ainda, você vai conhecer agora de uma maneira mais simples. Às vezes a gente pensa que a Bíblia ela é muito difícil de entender, muito difícil de ler. Não é, gente. Como eu disse no vídeo passado, você procura uma Bíblia com uma tradução que você entenda. Não é errado você fazer isso não. Muitas pessoas procuram traduções iguais porque aí a igreja inteira acompanha a mesma tradução. Mas para você estudar, para você entender, é muito mais fácil você procurar uma linguagem que você compreende melhor. Aí nós temos Bíblia com linguagem antiga, nós temos Bíblia com linguagem atual, temos Bíblia na nova tradução da linguagem de hoje. Então são Bíblias simples de compreender. Tá bom? Aí eu deixo essa dica aí para você que quer entender a Bíblia melhor. Elas não fogem muito não. Elas não fogem muito do contexto bíblico mesmo não. Elas são fiéis. A maioria das Bíblias que tem essa tradução atual, elas são fiéis ao contexto. Eu gosto muito da nova versão internacional, que é a minha. Eu acho ela mais simples de entender. Tá bom? Eu acho que é isso. Por hoje é só. Nós aprendemos hoje sobre nascer de novo. Quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, que nós vimos no vídeo passado, que ele desceu, ele se ofereceu como sacrifício, lembra do vídeo passado que nós falamos sobre sacrifício? Então, quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, a gente nasce de novo através do batismo, através do Espírito Santo. Tá bom? Aí amanhã eu estarei aqui de novo para a gente fazer um devocional e estar estudando junto a palavra de Deus. Opa, chutei o negócio aqui. Acontece nas melhores famílias. Amanhã eu estarei aqui de novo para a gente estudar, tá bom? Eu vou tentar manter um horário fixo para a gente marcar aí e fazer o nosso devocional, tá? Fique na paz do Senhor Jesus, compartilhe esse vídeo, medita na palavra de Deus que é maravilhosa. É muito bom ler a Bíblia, alimentar o Espírito. A palavra de Deus, além de nos fazer conhecer Deus melhor, ela também nos faz nos conhecer. É como se a gente estivesse olhando para um espelho. É como se Deus estivesse ali nos mostrando quem nós somos em Cristo Jesus. Então, leia a Bíblia. Cristão tem que ler Bíblia, gente. Tem que aprender a palavra de Deus e é simples.
não tem dificuldade para ler a Bíblia. Eu adquiri esse hábito de ler pelo menos um pouco da Bíblia todos os dias. É bom, é muito bom quando você adquire o hábito de ler a palavra todos os dias, pelo menos um capítulo, gente. É muito rápido. E você meditar ali, naquele capítulo você aprende, você recebe o Espírito Santo, você passa a ver a vida de uma maneira diferente, você passa a entender o que Deus tem para a sua vida. E Deus, ele tem o melhor. Deus, ele tem coisas grandiosas para realizar. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que acompanharam essa live até o final. Não se esqueça de compartilhar e meditar na palavra de Deus, tá? Eu indico você meditar no capítulo de número 3 de Mateus. Aí você vai ter uma descrição mais detalhada de quem era João Batista, tá bom? E aí Marcos capítulo 16 diz assim, que ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Aí nós vemos Jesus nos ensinando a ir pregar o evangelho, e aquele que crê e for batizado será salvo, tá bom? Deus abençoe a sua vida, compartilhe esta live. Fique na paz do Senhor Jesus.